Beleza, vamos começar com mais uma videoaula. Hoje, mais especificamente, falando de células sanguíneas e imunidade. Beleza? Bora navegar um pouco aí nesse conteúdo que é top. A gente começa falando delas, então, das nossas hemácias. Quando a gente fala de células sanguíneas, a gente divide esse grupo celular em basicamente três. Temos os nossos eritrócitos, as nossas hemácias, que é a mesma coisa que glóbulos vermelhos, aí na nossa tela. Temos também as nossas plaquetas, junto com alguns outros fatores, compõem o sistema de coagulação sanguínea, extremamente importante para evitar sangramentos em grande quantidade. E temos o plasma, né, que é a parte líquida que compõe, enfim, que ajuda a circulação de tudo isso acontecer. Além também dos glóbulos brancos, dos nossos leucócitos, as nossas células de defesa, beleza? Na aula de hoje a gente vai dar um foco maior para as hemácias e as nossas células de defesa. As nossas células querem, como um todo, de forma imediata, produzir energia para manter suas funções vitais funcionantes. E para produzir energia eu preciso de, basicamente, oxigênio e glicose. Quem vai transportar essa quantidade grande de oxigênio que a gente precisa é justamente as nossas hemácias, pelas hemoglobinas. Então, transporte de oxigênio também acontece por elas. Além disso, temos também a enzima anidrase carbônica presente nas hemácias, que ajudam na ligação do dióxido de carbono, tanto na ligação para manter ele em ácido carbônico e na difusão, na separação desse ácido carbônico em água e gás carbônico. Basicamente ajuda no transporte também, a eliminar, a captar dióxido de carbono dos tecidos, né? Lembra que o dióxido de carbono ele é uma excreta, ele é um resultante metabólico, é algo que não é interessante para o teu corpo, e ajuda a excretá-lo, a transportá-lo até aos alvéolos para ajudar na eliminação. Essa anidrase carbônica, que faz essa catalisação, esse processo rápido químico, que faz com que o dióxido de carbono tenha uma ligação mais leve, mais fraca com as hemácias e com o plasma, fazendo assim com que ele seja facilmente captado e excretado pelos alvéolos, diferente do monóxido de carbono, que a gente conversou que é algo que tem uma ligação mais forte, ele acaba roubando o espaço do oxigênio nas hemácias, por não ter uma enzima específica que faz esse manuseio de pegar e tá eliminando. Ele fica uma ligação um pouco mais importante ali, ocupando espaço de onde poderia estar transportando oxigênio aqui nas hemácias. Tá, primeiramente, então, em relação à produção, né, de acordo com o início da nossa fase, né, de desenvolvimento, inicialmente o nosso fêmur e a tíbia são os ossos mais importantes de produção de células sanguíneas, e com o avançar da idade, as vértebras, o osso externo, até as costelas também vão tomando espaço, enfim, e vão na produção nesse quantitativo. O fêmur ele vai perdendo um pouco dessa função hematopoética, vai ficando com uma produção, com uma medula muito mais amarela do que medula vermelha, enfim, e vai perdendo um pouco dessa característica com o avançar da idade. Bom, em relação à gênese das células sanguíneas, todas elas têm início no grupo específico, que a gente chama de células tronco hematopoéticas pluripotentes. Pluripotentes porque elas são uma célula que dão origem a variados grupos de células. Elas se ramificam ainda em células tronco-linfóides, que dão origem aos linfócitos T e B, e também fazem suas diferenciações e dão origem a todo esse grupo de células sanguíneas. Hemácias, os granulócitos, né, como eosinófilo, basófilo, neutrófilo, os macrocariócitos, que posteriormente vão dar origem às plaquetas, importantíssimas na coagulação, e os linfócitos, né, extremamente importantes para a unidade, que são os que medeiam a imunidade adaptativa, que a gente vai falar um pouco mais lá na frente. Acho que é bom puxar um pouco a atenção aqui, deixa eu só sair da frente, que todos esses grupos de leucócitos aqui, granulócitos, macariócitos, macrócitos, na verdade, também, né? Linfócitos, enfim, sofrem influência de indutores. O corpo sofre. A maioria dos processos fisiológicos no corpo é através de feedback negativo. São cascatas, estimulando a produção, enfim, dos seus componentes, né, mais importantes como resposta a algum estímulo. E esses indutores, né, principalmente dos leucócitos, são geralmente processos infecciosos. Então, cada vez que acontece uma infecção, uma inflamação, isso gera estímulo, né, através de indutores, para a produção de novas células, novos leucócitos. É por isso que uma leucocitose, um aumento de leucócito nas células sanguíneas, é indicativo de processo infeccioso, indicativo de infecção. As hemácias também sofrem um processo de feedback negativo, mas a gente vai falar um pouco mais lá na frente, que é de uma característica muito mais renal, né? Os rins fazendo esse estímulo de produção.
A gente tem então aqui, só para ilustrar, a gênese das células sanguíneas, desde a formação até do eritroblasto basófilo até a fase final dos eritrócitos aqui, as suas formações, e algumas anormalidades. Temos 4 exemplos aqui de hemácias mal formadas, né? Temos ilustrado aqui a anemia falciforme, a hemácia com formato de foice, temos a eritroblastose fetal, a gente vai conversar um pouco mais lá na frente, que é a doença hemolítica do nascimento, né? Uma doença importante, envolvendo o fator RH positivo e negativo, que a gente não conversa nessa aula, mas quando falar de imunologia a gente dá um ponto específico para isso. Anemia megaloblástica e anemia hipocrômica, microcítica, enfim. Pode ver a coloração mais branquicenta nesse tipo de anemia, pela falta, primeiramente, de tamanho e de hemoglobina no seu interior. Lembrando que a coloração vermelha do sangue, ressaltando, é justamente por conta da molécula de hemoglobina no interior das hemácias, beleza? Que dá essa coloração mais vermelha. Logo, um sangue, enfim, mais branquicento, mais claro, indica uma coloração por falta de hemoglobina, uma coloração mais branda por isso. Aqui só para especificar, então, a estrutura dessa famosa hemoglobina, que é quem vai carregar o oxigênio de fato. Enfim, ou seja, isso aqui é a estrutura da hemoglobina, beleza? Aqui está uma hemácia, no interior dela é uma hemoglobina, mas, claro, a gente possui milhões de hemoglobinas dentro de cada hemácia. E temos trilhões de hemácias também. Enfim, então a quantidade de hemoglobina é absurda, até porque a quantidade de oxigênio que a gente demanda diariamente também é muito grande. Então, basicamente, aqui temos 4 grupo M, temos mais 4 grupo globina também, que se ligam justamente nessa junção aqui com o ferro. O ferro é extremamente importante nessa ligação de grupo M e globina, porque é através dele que as moléculas de oxigênio vão ser captadas. Então, basicamente, cada estrutura de hemoglobina, que possui 4 moléculas de ferro, hemoglobina e tudo mais, vão ser capazes de carregar até 4 moléculas de oxigênio. Então, a gente precisa do ferro para estar fazendo. É por isso que uma das anemias mais conhecidas é a anemia ferropriva. É uma baixa ingestão de ferro. Aí, por mais que tu tenha o grupo M, tenha o grupo globino e tudo mais, mas com pouco ferro, tenho pouca ligação acontecendo e pouca captação de oxigênio. Logo, se eu tenho menos oxigênio, enfim, vou ter menos transporte, a gente vai falar dos sintomáticos da anemia um pouco mais lá na frente. Beleza? Então, perceba como o ferro é importante para isso acontecer. Acho que é bom também se atentar aqui, antes de eu passar esse slide, a gente conversou na aula de respiratório como essas células sanguíneas captam oxigênio nos alvéolos. É uma questão de difusão, né? A pressão, a concentração de oxigênio maior nos alvéolos, os capilares passando, o sangue venoso, o oxigênio ele vai se ligando nas moléculas de hemoglobina por puramente difusão, uma questão de concentração. Só que é interessante entender como esse oxigênio vai parar nos tecidos. Como é que a hemoglobina, entre aspas, sabe que tem que deixar aquele oxigênio no músculo, por exemplo, no bíceps, que é onde eu estou fazendo um exercício maior agora, estou malhando, e não, enfim, no meu esternocleidomastoide, um outro músculo do meu pescoço, onde eu não estou mexendo. Como é que a hemoglobina, de novo, entre aspas, sabe que tem que deixar lá e não em outro músculo, em outro tecido? Isso se dá principalmente pela quantidade de dióxido de carbono em um tecido. Esse processo de captação de oxigênio, ele sofre influência de um processo chamado inibição alostérica. Tá? Não precisa decorar a nomenclatura, mas é importante entender. Quanto maior a concentração de dióxido de carbono em um ambiente, a gente falou que o dióxido de carbono, CO2, deixa o ambiente mais ácido, isso tem que entender. E quanto mais ácido é o ambiente, mais H+, livre, mais prótons livres, mais essas moléculas de oxigênio tendem a se soltar da hemoglobina. É como se roubasse o espaço, ocupasse o espaço. Então, toda vez que uma hemoglobina passa por um local que está cheio de dióxido de carbono, ela vai perdendo ligações e vai soltando as moléculas de oxigênio. Interessante que como elas se ligam 4 em cada estrutura de hemoglobina, se desligar um oxigênio, elas induzem os outros 3 a se desligarem também. Isso é um processo uma sacada bem interessante, porque, lembra, cada vez que eu gasto mais energia em um tecido, eu estou produzindo o que aqui? CO2, está sendo produzido aqui, ó. Para eu fazer essa contração, minhas células musculares estão gastando energia, estão precisando, gastando energia e tudo mais,
E lembra, toda vez que elas produzem energia, então toda vez que eu estou produzindo energia pelas minhas mitocôndrias, eu tenho como resultado o CO2, ou seja, então, toda vez que eu estou produzindo energia, está acumulando o que aqui? CO2 está sendo acumulado. Nesse outro braço não, mas nesse aqui tá. Então toda vez que eu estou produzindo CO2, estou criando um ambiente mais rico em CO2 e, consequentemente, um ambiente levemente mais ácido, quando o oxigênio que eu inspirei passou pelos meus alvéolos, chegou na circulação e passa por esses tecidos, por essa quantidade de oxigênio, de dióxido de carbono, de gás carbônico, o oxigênio vai se soltar das hemoglobinas e se ligar facilmente mais nessa região. Ou seja, vai deixando o oxigênio e captando esse gás carbônico em excesso. Bem interessante, né? Enfim, assim fica fácil esse oxigênio ser distribuído mais facilmente pelo corpo e de forma equitativa, ou seja, nas suas dependências. Onde eu preciso de mais oxigênio, eu vou estar levando ele de forma correta. Eu falei lá no início sobre a questão da produção das hemácias e a gente conversou nisso também quando a gente falou de circulação. O rim tem um papel importantíssimo nisso, que é a produção de eritropoetina. É ela quem regula, quem estimula, né? Posso considerar ela uma espécie de indutor da produção de hemácias. Da produção de hemácias. A gente então tem fatores que diminuem a oxigenação tecidual, como exemplo, hipovolemia, anemia, a hemoglobina baixa, fluxo de sangue ineficiente, doenças pulmonares e até mesmo baixas concentrações de oxigênio. A gente falou que é o que acontece quando, em pessoas que moram em altitude, por exemplo, onde a concentração de oxigênio ela é diminuída, logo no início você vai sentir uma falta de ar mais constante, mas com o tempo ali seu corpo vai se acostumando, porque essa baixa oxigenação estimula os rins a produzirem mais eritropoetina, que estimula a produção de mais hemácias e assim ajuda na captação desse oxigênio. Então acaba compensando. Diminuiu o oxigênio, mas eu produzi mais hemácias para captar mais facilmente aquele oxigênio e ajudar na circulação, na respiração. É importante entender que a maturação das hemácias precisa de alguns nutrientes específicos, entre eles o ácido fólico, captado, enfim, na nossa alimentação, e a vitamina B12. A vitamina B12 que é absorvida principalmente no intestino, a gente vai falar de digestivo ainda. Mas lembrar que existe um tipo específico de anemia, que a gente chama de anemia perniciosa, que é quando a gente não tem absorção suficiente de vitamina B12, geralmente por um déficit digestivo, por baixa produção de fator intrínseco, que, enfim, a gente vai conversar de digestivo lá na frente, quem ajuda nessa absorção e maturação da vitamina B12. E como eu tenho menos vitamina B12, eu tenho menos hemoglobina, então eu gero um tipo de anemia. As anemias, elas têm várias etiologias, vários motivos, mas basicamente o conceito é esse, de baixa oxigenação por falta de hemoglobina. Então, se eu tenho pouca vitamina B12, tenho menos maturação de hemácia, logo eu tenho uma anemia. Nesse caso, por falta de vitamina B12, eu vou chamar de anemia perniciosa. Aqui só para exemplificar, então, anemia por perda sanguínea, um grande sangramento importante. Eu gero uma anemia microcítica, hipocrômica, né? Perdi bastante sangue, perdi bastante molécula de hemoglobina e tudo mais. Tem outros tipos de anemia plástica, anemia megaloblástica também, que é, como eu citei agora há pouco, anemia perniciosa. Anemias hemolíticas, como a anemia falciforme e a eritroblastose fetal. Ou seja, tem vários tipos de anemias. Então, enfim, cada um com sua etiologia diferente. Aqui só para citar, realmente o objetivo da aula não é esse. Bom, então efeito da anemia no sistema circulatório. Tem um GIF atrás de mim aqui, cara, do Holmes se exercitando, mas tá bugando um pouquinho, enfim, a gente dá continuidade sem ele. Então, basicamente, só para entender, é muito claro. A função da hemoglobina, transporte de oxigênio. Se eu tenho pouca hemoglobina, qual vai ser o déficit, então? Déficit de oxigênio para as minhas células. Então, o camarada que está anêmico, ele vai ficar mais enfraquecido, mais sonolento, vai ter mais dificuldade de fazer atividades físicas, enfim. Além da questão da coloração. Lembra, o sangue ele é vermelho pela quantidade de hemoglobina presente nas hemácias. Logo, se tem algum tipo de anemia que gera um déficit nisso, a coloração da pessoa também ela fica mais branca, ela perde aquela coloração mais avermelhada dos capilares teciduais. Tá? Então são basicamente as duas principais influências. E isso, claro, que cronicamente gera outros problemas também. Às vezes outras células também são prejudicadas na sua produção. Leucócitos acabam diminuindo, enfim, plaquetas também. Então,
dependendo do grau dessa anemia, pode de fato se tornar algo bem grave mesmo. Então, dando uma fala um pouco aqui sobre os nossos leucócitos, né, a nossa resistência à infecção, as nossas células de defesa. Basicamente, tendo como função defender o nosso organismo contra infecções, tanto virais, fúngicas, bacterianas, tá? Eu posso estar chamando de glóbulos brancos ou de leucócitos, beleza? É a mesma coisa. E eles atuam basicamente, primeiro, com fagocitose, que é de fato fagocitar, enfim, através de principalmente pseudópodos, fazer o englobamento de algum anticorpo, de algum antígeno, seja ele bactéria, vírus, o que for, e degradar ele no seu interior. Então é um mecanismo que a maioria dos leucócitos fazem, que é a fagocitose. E alguns mais específicos já vão também estar atuando na produção de anticorpos e se sensibilizando, criando memória a um grupo específico de vírus ou de bactérias. Então, basicamente, são as duas ferramentas mais importantes pelas quais os leucócitos nos defendem. Temos, então, aí um quantitativo de leucócitos, os tipos que a gente mais possui na corrente sanguínea. O mais abundante, de longe, são os neutrófilos. Geralmente são os leucócitos primeiros a estarem atuando em uma infecção. Basicamente, a função deles é fazer fagocitose, não atuam mais do que isso. Eu chego lá, além, claro, de estimular a chegada de mais leucócitos com efeitos quimiotáxicos, mas a principal função dele é fagocitar, ele não quer nem saber. Viu uma bactéria, viu um vírus, é um corpo estranho, ele caracteriza como um antígeno, algo que não é do seu corpo, ele vai lá e fagocita. Temos também os eosinófilos e basófilos, que são outras células granulócitas, que estão mais envolvidas em processos de inflamação e respostas alergênicas também. Temos o monócito, tá? Que lembrando que a gente está falando de circulação, mas esse monócito é a mesma coisa que o macrófago, tá? O famoso macrófago. Qual é a diferença? É que na circulação eu chamo de monócito, o monócito é uma célula circulante, e quando ele sai da circulação e vai para o tecido, ele passa a ser chamado de macrófago. Tanto é que alguns tecidos têm os seus macrófagos próprios, como células de Kepler, macrófago alveolar, o osteoclasto, enfim, são macrófagos que já estão no tecido e acabam recebendo um nome próprio. Enquanto ele está circulante, está na circulação, ele recebe o nome de monócito. E temos também uma quantidade relevante de linfócitos, que são as células da nossa imunidade adaptativa. Beleza, a gente vai entender um pouco mais lá na frente. Só para ilustrar como acontece, então, os leucócitos, quando a gente está falando de células sanguíneas, eles são presentes, obviamente, no sangue, né, na corrente circulatória. Quando tem alguma fonte de estímulo, seja por uma lesão, e geralmente por dois motivos: lesões e presença de antígenos naquela região. Aquilo estimula, principalmente lesões, as fontes quimiotáxicas, efeitos quimiotáxicos que acabam atraindo as células de defesa. Então a gente tem aqui na imagem isso que pode ser representado por um neutrófilo, por exemplo. Ele vai se sentir atraído por esses efeitos quimiotácicos, né? Uma fonte quimiotáxica que foi, enfim, originada por uma lesão ou infecção mesmo. Ele vai fazer o processo que a gente chama de diapedese, que é a saída dele de um vaso, de um capilar, literalmente saída, ele vai se espremendo ali para aqueles vasos para ir para o tecido e tentar fagocitar, tentar eliminar, iniciar o processo inflamatório naquela fonte de infecção. É interessante que os efeitos da inflamação, né, quando tem uma lesão ou mesmo uma infecção ali, gera essa facilidade para esse transporte. A gente percebe que fica mais edemasiado e mais avermelhado, né? Aparece o rubor, que são dois sinais importantes de inflamação. Esse edema e essa vermelhidão é justamente por essa vasodilatação sanguínea, vasodilatação nesse tecido, justamente para ter mais circulação acontecendo, e com essa vasodilatação, as paredes desses capilares acabam ficando um pouco mais frouxas, mais abertas, facilitando a diapedese acontecer. O eritrócito passando aqui dentro do vaso, como houve dilatação, ele sentiu o efeito quimiotáxico que ele faz, sai dos vasos e vai para os tecidos, né, sofrendo esse processo de diapedese, enfim, para tentar eliminar aquele agente que estiver causando infecção ou algo do tipo. Então, resumindo isso, aqui eu trouxe uma forma mais conceitual dessa definição de função do sistema imune, mas caracterizando isso. Basicamente, é de exercer proteção contra
parasitas, contra micro-organismos que são patogênicos para o nosso corpo, principalmente bactérias, vírus e fungos. E a gente vai explorar esse conteúdo numa aula mais específica, a que a gente está ilustrando de forma geral. Aqui só para a gente exemplificar, então, os dois processos. Primeiramente, na esquerda do vídeo temos o que provavelmente pode ser um neutrófilo, ele fagocitando um grupo de bactérias. Aqui deste outro lado também, enfim. Agora, perceba que ele vai aparentemente perseguindo, né, uma bactéria, o que parece um diplococo ali, mas são os efeitos quimiotáxicos que de fato vão atraindo, vão estimulando. Lembrando que o neutrófilo não tem olho, ele não está vendo a bactéria aqui, mas a presença dela vão liberando alguns fatores químicos que vão atraindo até ele fagocitar. Dá para ver a fagocitose em tempo real. Essas outras células que ele está passando direto, estão dos lados, aparentemente são hemácias. Beleza? Então tu vê até a comparação de tamanho também. A gente vai trabalhar isso aqui em aulas mais específicas, tá? Não quero me atentar aqui agora nessa parte, mas só para exemplificar. Esses grupos de leucócitos, eles trabalham de uma certa forma complexa. Temos a imunidade inata, que é a primeira linha de defesa, que basicamente faz isso, que aí você viu no último slide, que é fagocitar os antígenos que estão, enfim, presentes no seu corpo, roubando seus nutrientes. E temos a imunidade adaptativa, que além de eliminar, ela guarda memória contra antígenos específicos. Essa imunidade adaptativa que é responsável pela nossa capacidade de gerar memória imunológica a alguma coisa. As vacinas só existem por explorarem essa função adaptativa do nosso sistema de defesa, que a gente vai falar um pouco mais especificamente. Vamos ter aula só para explorar isso. Hoje a gente está fazendo mais uma questão introdutória. Então, temos como característica dessa resposta adaptativa diversidade. Ela é capaz de atuar de forma diversa com demais antígenos, ou seja, ela cria memória específica para bactérias, para vírus e, enfim, seus variados subgrupos. Muitas delas prolongam memórias, então o sistema imunológico consegue se lembrar por anos de alguma infecção. E específica, tá? Ela é muito específica contra um tipo de vírus, uma vez que ela é estimulado a sua eliminação. Isso da adaptativa unicamente. A inata ela é geralzão. Ela ataca, aqui só para especificar isso, os que tem memória, enfim, tudo mais. Ela elimina de forma geral, na imunidade inata. Aqui essa imagem para ilustrar mais ou menos como a imunidade adaptativa ela atua. Não vou me atentar tanto aqui, porque isso a gente vai trabalhar mais lá na frente, como eu falei. Mas, basicamente, só atentem para a parte final aqui do vídeo, onde eu tenho células plasmáticas, parte final que eu digo mais inferior do slide. Células plasmáticas produzindo anticorpos e células T de memória também. Células T citotóxicas, eliminando células infectadas e guardando memória também. Temos dois aqui, se você for olhar embaixo. Célula B de memória e célula T de memória. Essas células T e célula B são os linfócitos T e B. Então, assim, o que você precisa entender agora? Temos diferentes tipos de células de glóbulos brancos, de leucócitos. Basicamente, a maioria deles realizando a imunidade inata, ou seja, vendo algum tipo de antígeno, indo lá e fagocitando para proteger o corpo. E temos duas células, que é o linfócito T e o linfócito B. Linfócito B são eles que produzem os anticorpos, que tem função importante na defesa, e células T eliminam células infectadas por vírus ou bactérias. E também ambos guardam memória. Então são esses dois tipos de células, dois grupos celulares, que compõem a nossa imunidade adaptativa. Eles que, por exemplo, faz você pegar catapora uma vez e não pegar novamente. Porque você pegou, entrou em contato com o vírus, e aquilo estimulou uma resposta e você criou células B e células T de defesa contra esse vírus. E quando ele entrar em contato novamente, ele não vai ter uma efetividade patogênica relevante, porque essas células de defesa vão estar atuando com mais eficácia, mais rapidamente. Falando um pouco mais sobre os anticorpos, a importância deles. Aqui o nosso principal anticorpo de memória a longo prazo é o IgG. Temos 5 tipos de anticorpos, 5 classes. IgG, IgM, IgA, IgD e o IgE. Os mais relevantes para a gente são o IgG e o IgM.
Os anticorpos de memória, toda vez que você foi vacinado, alguma coisa, ou entrou em contato com a catapora, por exemplo, tu cria ali depois de alguns dias esse IgG. Tu pode ver no gráfico, na parte esquerda do gráfico, depois de alguns dias. Depois que você, beleza, entrou em contato, criou esse anticorpo IgG, e as células que produzem esse anticorpo, né? Numa segunda exposição do antígeno, ou seja, quando você entrar em contato de novo com o vírus da catapora, uma vez que você já teve, a produção de IgG ela vai ser muito mais rápida, porque as células de memória já estão existentes no seu corpo. Então ele vai produzir anticorpo, no caso especificamente o IgG, em grandíssima quantidade, produzir o IgG, e vai eliminar, vai combater aquele vírus ou bactéria muito mais rápido, de forma muito mais eficaz. É assim que as vacinas funcionam. Beleza? Estimulando o seu corpo a criar memória, a criar IgG, tá? E criar células de memória, para quando você entrar em contato de fato com o vírus ou bactéria, sua resposta imunológica vai ser muito mais eficiente. Aqui só para a gente exemplificar como isso acontece, tá? Essa célula mais roseada seria um linfócito B, entrando em contato com o que pode ser um vírus, pelo tamanho pode ser um vírus, reconheceu, em seguida vai primeiramente neutralizar e pegar informações desse vírus, tá? Exemplifica isso um pouco mais lá na frente, deixa eu me arredar aqui pro lado. E logo em seguida produz anticorpos especificamente, quando a gente falou de especificidade no começo, é isso, produz anticorpos específicos a esse vírus. Ele não vai sair eliminando qualquer vírus, ele vai atuar especificamente nele. Isso é muito bom, porque dá uma produção, uma eficácia muito maior para aqueles anticorpos. Foram feitos exclusivamente para isso. Então vão neutralizar aqueles vírus e, enfim, vai ajudar outras células de defesa a fagocitar aquele vírus ou bactéria. Enfim, vai dar uma resposta imunológica muito mais importante. Então é isso, gente. Espero que tenham entendido aí, tá ok? Qualquer coisa escreve aí no comentário, tá? Para quem tem contato, pode entrar em contato comigo para esclarecer qualquer dúvida, tá? Essa aula realmente foi para a gente elucidar as células sanguíneas e suas importâncias. Vamos dar dando continuidade no assunto e logo mais a gente volta com mais uma aula. Beleza? Valeu. Bons estudos, galera.